Muito boa tarde na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus que vive e reina eternamente. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, porque Ele é Deus e não há outro, amém? Vamos ter uma palavra de oração. No Salmo 92:10 fala assim: Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco, amém? Que o Senhor derrame aquele óleo do Salmo 23 sobre a nossa cabeça, unja a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar, amém? Ontem foi aniversário do Roque, marido da minha amiga, que Deus esteja abençoando a vida dele poderosamente, dando saúde, concedendo muitos anos de vida, amém? Para a glória do Senhor. Vamos estar orando pelo Isaías, pela Nair, a tia Ana, a Neuza, a mãe do Sérgio, pela nossa família, pela nossa saúde. Vamos buscar ao Senhor, né? Porque o Senhor fala, peça e receberás, procura e acharás, bate e abrir-se-vos-á. Amém? O Senhor diz que nenhum bem falta ao justo, né? O Senhor nos concede o seu amor, a sua graça, a sua resposta, amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome, toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração são para ti, Senhor, pois tu és digno, tu és o nosso Deus, tu és a rocha da nossa salvação, tu és aquele em quem o nosso coração confia e descansa, Senhor, porque o Senhor diz que não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, porque tu és o nosso Salvador querido, amado. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, nos ajudando, nos socorrendo, nos dando a tua graça e o teu favor, Senhor. Muito obrigada por mais um dia, a paz, irmã Genir, querida, por mais um dia que o Senhor nos concede na tua presença. Senhor, abençoa as famílias aqui representadas, Pai. Nós profetizamos, Senhor, a bênção da família. Em Jesus são benditas as famílias da terra, Senhor, e abençoa a família de cada um que entrar, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais, bênçãos dos céus e da terra. Senhor, ó Deus querido, guarda a família debaixo da tua proteção, debaixo das tuas asas poderosas. Senhor, abençoa, Senhor, os filhos. Nós declaramos que eles são herança bendita do Senhor aqui na terra, que eles sejam guardados e protegidos aonde eles estiverem, Senhor, que a tua paz, a tua bênção, a tua companhia esteja com eles, guardando-os, livrando-os de todo mal, de toda malignidade, seta inflamada, Senhor, das más companhias, dos vícios. Aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal contigo, que possam ter esse encontro, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, abençoa poderosamente. Nós declaramos que eles são flechas, irão mais longe do que nós não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação. Que eles tenham uma revelação, Senhor, ó Deus, de que aqueles filhos que honram, que reverenciam os pais, Senhor, bem se lhes irá. E, Senhor, o Senhor acrescenta anos de vida, que nós também possamos lidar com eles com sabedoria. Ó Pai, abençoa, Senhor, ó Deus. Nós declaramos que são semente pelo Senhor plantados, obra das tuas mãos, para que o Senhor seja glorificado na vida deles e através da vida deles. Pai, abençoa, Senhor, o local onde cada um mora, com benefícios na saúde, no transporte. Senhor, ó Deus, com benefícios na vida dos idosos, dos pobres, dos necessitados. Senhor, visita os hospitais, as UTIs. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão há tanto tempo no leito da enfermidade. Jesus, olha, atende o clamor do pobre, do necessitado. Senhor, o Senhor fala que faz com que o solitário viva em família. Senhor, capacita cada um, Senhor, com a tua graça.
com a tua sabedoria, com a tua inteligência, com o teu conselho, da tua fortaleza, Pai. Nós te pedimos renovo de forças hoje. Senhor, visita-nos a cada um, Senhor, o Isaías, a tia Ana, a Neuza, a mãe do Sérgio, a Nair. Senhor, todos aqueles que precisam de um toque de saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Nós expulsamos todo espírito da enfermidade, em nome de Jesus, e te pedimos, aplica o teu sangue precioso em cada vida que precisa de um toque do Senhor nesta tarde. Ó Deus, dá saúde, como o Senhor deu para Enéas, Senhor. Ó Deus, dá, Senhor, saúde, porque é o maior presente que nós podemos ter depois da salvação. A nossa família também, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a situação financeira de cada um. Entra com socorro. Entra, Senhor, ó Deus, com a tua graça, com o teu favor. Em nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil. Nós profetizamos, levanta Brasil e resplandece, que venha a luz do Senhor brilhando sobre esta nação, porque as trevas cobriram os povos, mas que sobre ti, Brasil, o Senhor venha surgindo e a sua glória se veja sobre ti. E as nações caminham ao resplendor do que te nasceu. Senhor, abençoa, Senhor, nossa nação. Ó Deus, com uma produção sobrenatural, derrama a chuva do céu, do teu trono de graça e glória, para que, Senhor, haja uma produção sobrenatural, que haja sabedoria sobrenatural, Senhor, ó Deus, para baixar os preços, Senhor. Abençoa cada um nas suas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa esse mundo com a tua paz. Nós sabemos que é o fim dos tempos, que a tua palavra vai se cumprir, mas que a tua boa mão, a tua misericórdia, Senhor, inunde este mundo, porque é criação tua, porque tudo te pertence. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens, e que este mundo seja abençoado, seja protegido por ti, Pai. Principalmente aqueles que se chamam pelo teu nome, que temem o teu nome, que te amam, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Senhor, abençoa a situação financeira. Abre portas de emprego, dá, Senhor, solução, dá a tua graça, dá o teu favor, em nome de Jesus, amém? Amém? A paz, irmã Ruth, irmã Genir, Deus abençoe todos que entrarem nessa live, sejam visitados com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor entre na sua vida, na sua casa, na sua família. Que você receba um refrigério dos altos céus nesta tarde. A bênção do Senhor, a unção do óleo fresco, né? Como o salmista fala. Tu exaltarás o meu poder, que o Senhor nos dê poder, unção, autoridade para vencer o mal, né? E como do unicórnio, o unicórnio representa a força, que a força do Senhor venha sobre a nossa vida, o renovo dos altos céus, que nós sejamos ungidos com óleo fresco do céu, amém? Hoje eu tenho uma história muito linda para compartilhar, uma palavra que Deus falou ao meu coração de forma sobrenatural, né? Nós vamos falar de uma família, Zacarias, Isabel e João. Essa passagem está no livro de Lucas, capítulo número 1, né? E a partir do 5 ao 17. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, né? Porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade, dois impedimentos, né? Isabel era estéril, mas para Deus não há impossíveis, né? E eram idosos. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, né? Nunca é sorte, mas é sempre Deus, né? Entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, olha só que coisa sobrenatural, anjo do Senhor com letra maiúscula, o próprio Jesus, né?
posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias vendo, turbou-se, caiu temor sobre ele. E Zacarias vendo, né? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então, que essa palavra seja rema, a tua oração foi ouvida, amém? E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, amém? Então aqui nós estamos vendo, né, a transição da lei, que era o culto oferecido com sacrifícios e incenso, né? E a dispensação da graça, quando já não era mais necessário o sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, né? Então, Zacarias era da descendência sacerdotal de Arão e Isabel também. Ambos eram da família sacerdotal de Arão, e na lei, o culto, né? No templo, o sacerdote oferecia o sacrifício com incenso pela vida dele e pela vida do povo. Ele entrava uma vez por ano, né, e oferecia. Então, Lucas, para chegar a Cristo, passa pela história de uma família sacerdotal: Zacarias, Isabel e João, né? Então, Lucas era médico, pesquisador, e ele cita Herodes e Zacarias. Olha a diferença entre Herodes e Zacarias. Zacarias era sacerdote e Herodes era rei. Zacarias era idoso e Herodes era mais novo, né? Zacarias teme a Deus e Herodes não teme a Deus. Zacarias queria segurar um filho no colo e Herodes matava os filhos dele, os próprios filhos, para não usurparem o trono deles, né? Olha só a diferença entre o ímpio e o justo, né? Então, os dois eram descendentes, né? Isabel e Zacarias. Aí a mulher poderia se consagrar como nazireia. E por causa que Isabel também era da ordem sacerdotal, então Zacarias podia ser sumo sacerdote. Ele era encarregado, tinha o chamado, né, para entrar no Santo dos Santos, e era da ordem de Abias, uma ordem sacerdotal, para oferecer sacrifício uma vez por ano pelo povo, por ele, né, primeiramente pelo povo, e só que Jesus foi o sumo sacerdote que fez isso em nosso lugar, né? Então, fala que ambos, eles eram idosos, mas eles eram justos diante de Deus, quer dizer reto, não em regras e leis, mas eles viviam em retidão diante de Deus e dos homens, tanto no coração como no viver. Ambos eram idosos, eles eram subjugados porque o reino de Herodes lá, do Império Romano, eles eram muito oprimidos, maltratados, mas eles viviam irrepreensivelmente no caminho do Senhor. Eles se ajudavam mutuamente, oravam juntos, né? Não precisava que ninguém os exortasse, porque eles mesmos temiam a Deus e andavam em retidão na presença de Deus, né? Então, Zacarias não deixava a toalha molhada do lado de Isabel, porque quando ela ia deitar, imagina só, a cama molhada, né? Então, Zacarias não apertava a pasta no meio,
Vocês já viram quem faz isso, né? Não deixava a toalha de rosto mal pendurada, né? Não jogava roupa suja pela casa. Ele era irrepreensível diante de Deus, mas como ele era reto, ele devia ser um muito bom marido, né? Deixava roupa suja no cesto, não deixava a pia cheia de pasta, nem cuspia na pia, enxaguava a pia, né? Quando ele achava flores no caminho, ele trazia para Isabel. A Isabel fazia a comida que Zacarias gostava, né? Não ficava no Face para queimar a comida. Então, deixava a roupa dele em ordem, não enchia a cabeça dele de problemas. Então, um ajudava o outro, eles eram irrepreensíveis, né? Coisas que os maridos devem fazer e as esposas também, né? Porque hoje em dia, principalmente quando os dois trabalham, né? Então, para Deus não existe avançado de idade, não existe que já passou o costume das mulheres, mas eles viviam irrepreensivelmente, eram retos, né? E muitas pessoas na Bíblia eram estéreis, mas justamente essas que são estéreis davam à luz a crianças usadas especialmente por Deus, né? Sara era estéril e deu à luz ao riso, a Isaque, o filho do riso. Rebeca era estéril e deu à luz a Jacó e Esaú. Jacó que foi pai, né? Pai de 12 tribos. Raquel era estéril e deu à luz a José e Benjamim, né? Então, havia muitos sacerdotes naquela época. Manda um joinha só para eu ver se vocês estão aí ainda, se não travou, né? Então, havia muitos sacerdotes e alguns deles nunca entrariam no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, porque eram muitos, né? E como era uma vez por ano, então era uma bênção quem conseguia entrar. Aí houve o sorteio e foi sorteado Zacarias. Já começou a bênção por aí, né? E Zacarias era o intercessor, o sacerdote geralmente levava as 12 pedras que representavam as 12 tribos e ele oferecia incenso, né, por ele, pelo povo, e o povo ficava lá fora intercedendo na hora do incenso. Então, se o sumo sacerdote entrasse em pecado, ele poderia morrer. Então, eles amarravam uma corda no tornozelo do sacerdote e se demorasse muito para sair de lá, então eles presumiam que teve algum problema e eles puxavam pela corda, né? Então um anjo do Senhor apareceu com letra maiúscula à direita do altar. Anjo do Senhor com letra maiúscula é a teofania, é a aparição de Jesus Cristo. E à direita do Pai, quem é que está? Jesus, né? Então, o que aconteceu? O anjo fala assim: Zacarias, a sua oração foi ouvida, né? Zacarias quer dizer, Deus se lembra do que ele prometeu. Deus não tem memória curta. Irmãs, vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aí, dá um alô. Deus se lembra das promessas que ele te fez. Essa aparição foi há mais de 2000 anos, né? Mas Deus se lembra, não importa o tempo, não importa. Isabel quer dizer, da promessa que ele fez, quer dizer, Deus é fiel. E João quer dizer agraciado por Deus. Então, passe o tempo que for, Deus se lembra das promessas, sabe por quê? Porque ele é fiel e porque todas as promessas têm o sim e o amém de Jesus Cristo. Amém? Então, a tua mulher darás a luz a um filho e porás o nome de João, porque será grande diante de Deus, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre, será separado e consagrado. Era uma transição da lei que oferecia animais, sacrifício, né? Entrava uma vez por ano para a graça, que é o tempo que Jesus Cristo inaugurou. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Então Jesus, quando Maria Madalena quis tocar em Jesus, ele disse: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai.
o meu Deus e o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus, né? E quando Jesus subiu, ele apresentou o seu sacrifício, o seu santo, o seu sangue, lá no Santo dos Santos, que é um protótipo do que existe aqui na terra, né? E Jesus não precisou oferecer sangue por ele, mas sim pelo povo, por todos aqueles que aceitarem. E agora não é mais necessário sacrifícios. Irmã Eugênia, irmã Ruth, vocês estão me ouvindo? Manda um joinha aí, travou alguma coisa que ninguém está se manifestando, né? Então, porque ele não tinha pecados. Jacira, muito boa tarde, a paz, querida. Então, agora nós podemos entrar a qualquer momento. Eu sempre falo que às vezes para marcar uma especialidade, né, de um médico, você espera meses, você espera um tempo, mas por causa de Jesus, né? Por causa de que Jesus ofereceu o seu sangue precioso por nós, agora a qualquer instante, todo aquele que aceita esse sacrifício, a qualquer instante pode entrar na presença do Pai e colocar as suas petições, basta a gente não estar em pecado. E se nós estivermos, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele tá pausando. Ah, mas aqui não, aqui tá normal, acho que é a internet, irmã. Então ele foi o sacrifício perfeito oferecido por Jesus, né? E Zacarias fala, como saberei isso? Apesar de Zacarias estar vendo o anjo do Senhor, uma teofania, uma aparição de Jesus Cristo, à direita do Santo dos Santos, onde só, a paz, Jacira, querida, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ele foi sorteado, já o sorteio já foi um grande sinal de Deus, aí apareceu o anjo do Senhor lá, Jesus Cristo numa teofania, porque quando a letra é maiúscula para anjo, é uma aparição de Jesus Cristo. Outro sinal, e a dúvida, como eu saberei disso? Ah, mas como saberei? O anjo sabia que ele estava pedindo um filho, e Deus tinha um filho de promessa para Zacarias, né? E quer dizer, o que queria dizer mesmo Zacarias? Deus se lembra da promessa que ele te fez, pode passar o tempo que for. Isabel, né? Ele se lembra, Isabel, da promessa, porque ele é fiel. Então Deus se lembra, passe o tempo que for, no Kairós de Deus, não no nosso Cronos, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, isso vai se cumprir. Então Zacarias olhou a idade, Zacarias olhou que eles estavam velhos, né? Zacarias não olhou para o impossível de Deus. O anjo lá falando, né? Foi sorteado, estava lá no Santo dos Santos, um lugar maravilhoso, onde a glória de Deus se manifestava. O nome dele quer dizer Deus se lembra. Toda vez que falava Zacarias, Deus se lembra da promessa que ele te fez. Deus é fiel, Isabel. Deus é fiel para cumprir, para fazer além do que nós vemos, porque ele é Deus. O que nós estamos vendo é possível, mas o impossível não é para nós. O impossível é para Deus, o Rei dos Reis, o Deus do impossível, o Deus que abriu o mar, o Deus que fala para os ossos e os ossos revivem, o Deus que fala para a rocha e a rocha jorra água, Deus que abençoa o pão e o pão e o peixe se multiplica, Deus que chama o morto para fora e o morto ressuscita, e Deus que fala para um exército de osso, profetiza para os ossos, né? E aqueles ossos recebem vida e se tornam um exército. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador dos que o buscam, né? Então Deus é presenteador. Jesus nunca despediu ninguém de mão vazia. O cego clamou e ele enxergou. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Recantar lá e achei as tuia lamas e saiu virtude.
curou, estancou aquele sangue. Então se aproxima nesta tarde do Deus do impossível, crendo que o teu impossível é possível para o nosso Deus, e com fé, crendo, Senhor, eu não posso. Isso daí não é uma coisa para o homem, mas é algo para o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Como não nos dará com Jesus todas as coisas que nós precisamos? Senhor, agora nós te pedimos, entra com saúde neste corpo, entra com ressurreição nesses órgãos, entra com o Senhor com milagres, porque o Senhor é Deus de milagres, né? Ele apareceu, a tua oração foi ouvida, Isabel vai dar à luz a um filho. E o anjo sabia que a oração de Zacarias, ele estava pedindo um filho. Por que pediu, então, se não acreditava que Deus ia fazer? Então, se a gente não acredita que Deus vai fazer, não adianta pedir, né? Mas se nós pedimos crendo, Senhor, me ajuda até na minha incredulidade. Já faz tempo, existem impossibilidades. Isabel era idosa, Zacarias era idoso, já passou talvez algum tempo, já passou o costume das mulheres, mas foi o anjo que apareceu, foi o anjo que falou, e é Jesus que fala nesta tarde. Ele se lembra das promessas, ele sabe cada promessa, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, porque ele é fiel, ele é fiel. Aí o que o anjo falou? Você vai ficar mudo, né? Você vai ficar mudo porque você duvidou. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Nada, né? Então, porque você não creu nas palavras do anjo, que a gente não duvide das palavras do Senhor, mas que a gente dê glória a Deus. Abraão, ele deu glória a Deus enquanto ele esperava, né? Que nós possamos dar glória a Deus, porque é Ele que vai fazer o impossível, é Ele que faz o sobrenatural. Seu tempo, no Kairos de Deus, o tempo de Deus, não no nosso Cronos, porque Deus sabe quando é o tempo da bênção chegar, e o povo estava esperando lá fora e maravilhou-se, né? Ficou maravilhado porque Zacarias estava demorando, e quando ele saiu ele não podia falar, e ele ficou 9 meses sem falar porque ele duvidou da promessa de Deus, né? Tanta evidência, foi sorteado, às vezes nunca seria, mas foi sorteado, não é sorte, mas é Deus. O anjo do Senhor apareceu, o próprio Jesus, à direita, quem está à direita do Pai é Jesus, né? Falou que a oração foi ouvida. Darás à luz a um filho. Ele sabia que ele estava pedindo, ele queria segurar um filho, né? Porque era desonroso antigamente uma família não ter herança, mas Deus tinha um filho especial, né? Um filho que nasceu da promessa, não foi da vontade do homem. Aí ele falava por acenos, né? E terminados os dias, ele voltou para casa, Isabel concebeu. Então, e depois falavam se o nome dele seria Zacarias, da criança, né? Mas não, seria João, agraciado por Deus, de caráter forte. Então lembrou-se Deus de Noé também. Noé passou 1 ano naquela arca, naquele dilúvio, mas chegou o dia que Deus se lembrou que era tempo de Noé sair daquela prisão, daquela arca, né? Era tempo da família dele repovoar a terra. Quando chega o tempo necessário, Deus fechou com a mão e Deus abriu com a sua mão aquela arca. O Senhor se lembrou de Noé, né? Então, o salmista, no Salmo 119, 49, fala: lembra-te, Senhor, nas promessas das quais tu me tens feito esperar. Mas a gente não precisa fazer Deus lembrado, porque ele lembra, né? Então ele se lembra do que ele falou, porque ele é fiel. A promessa de Deus não morre, e você não vai morrer sem ver as promessas de Deus cumpridas na tua vida, né? Na tua vida. Então, quando chega o tempo, nada e ninguém vai impedir. Amém. Glória a Deus, que história bonita, né?
Que história linda. Por que que ele pediu se ele não acreditava que Deus era poderoso para fazer? Que o Senhor nos traga uma revelação, porque às vezes a gente tem uma revelação de Deus só na mente, no intelectual, mas que a gente tenha uma revelação no nosso espírito da grandeza e do poder de Deus. Se Deus fez na vida de João, as promessas, tem promessas que tem anos na minha Bíblia, tem até o ano lá. Quando eu sinto que é uma palavra rema, eu coloco ali a data, né? A data que Deus prometeu. E tenho certeza, eu estou agradecendo, crendo que é isso que Deus prometeu que ele pode fazer, né? Não é como o homem que começa uma obra para pelo meio. Ele fala um dia, no outro dia já esqueceu. Ele fala uma coisa e ele não pode cumprir, né? Mas Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus, o que ele promete para a glória dele, ele cumpre. Só se nós não quisermos mais, o Senhor levanta outra pessoa, o Senhor não faz, né? Mas se nós continuamos confiando, que nós não sejamos incrédulos, né? Porque muitos pela incredulidade não herdaram a promessa, não entraram na terra prometida, só Josué e Caleb, porque deram um bom relatório. Os gigantes são para o nosso Deus, mas os frutos são para nós. E se Deus prometeu, ele vai cumprir, amém? Porque ele é fiel, porque ele é poderoso, porque ele é Deus da palavra e de palavra. Perdão. Então vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome que está acima de todo nome, de tudo aquilo que nós passamos. Senhor, que nós não venhamos a viver nem a crer no que nós vemos, mas que nós venhamos crer na tua fidelidade, que o Senhor é Deus do impossível e não haverá nada impossível em todas as suas promessas, porque elas têm o sim e o amém, que é Jesus Cristo, porque foi através de Jesus que nós recebemos essas promessas gloriosas, Senhor. Abençoa cada vida poderosamente, Senhor. Ó Deus, derrama, Senhor, derrama da tua graça, dá-nos um dom da fé, Senhor. Nós precisamos enxergar o invisível para nós. Nós precisamos de mais experiências para que a nossa fé seja acrescentada e o teu nome glorificado. Nós entramos nesta tarde em nome de Jesus no Santo dos Santos, recantaralaia cheias tu e alamas, onde está o Senhor assentado em glória e majestade, onde Jesus está à direita intercedendo por nós. Muito obrigada, porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Senhor conhece a nossa dor, o Senhor conhece o nosso coração. Senhor, intercede mesmo, Senhor. Segura nas nossas mãos e nos leva do lugar onde nós estamos para o lugar que o Senhor quer nos conduzir. Ah, Senhor, derrama das tuas promessas, derrama do teu poder, derrama uma unção fresca e nova, como a do unicórnio, Senhor, e faz o nosso cálice transbordar. Perdão pela incredulidade muitas vezes, perdão, Senhor, ó Deus, porque nós achamos que o Senhor está demorando, mas o Senhor está caprichando, o Senhor está nos preparando para que nós não venhamos a perder as promessas, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque Jesus foi o sacrifício perfeito e através do nome de Jesus nós entramos a qualquer instante na tua presença e nós cremos que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder e o teu Espírito que em nós opera. Em nome de Jesus, dá sinais nesta semana, Senhor, ó Deus, do teu amor, da tua presença, da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus, amém, amém? Muito boa tarde, todos que entrarem nessa live, sejam tocados por essa palavra gloriosa, por essa palavra rema, que desceu do céu, que ela encontre corações
que acreditem, que tenham uma revelação da fidelidade de Deus, da glória de Deus e do amor dele, aquele que nos deu a Jesus Cristo. Como é que com Jesus não nos daria todas as coisas? Amém? Deus te abençoe rica e poderosamente. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém?